Convidando os queridos a abrirem a palavra do Senhor em João capítulo 15. Enquanto os irmãos vão abrindo, convidar as crianças até 10 anos para se dirigirem para o Vinde Meninos no auditório. Crianças até 10 anos, Vinde Meninos no auditório. João capítulo 15. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5, apenas 5 versículos. Leamos, meus irmãos, com fé, com atenção, a palavra do nosso Deus, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua santa palavra, Pai. Obrigado pelo chamado do Senhor que graciosamente nos atrai para nos reunirmos como povo santo, adorar o Teu nome, Te servir e ouvir a Tua voz, Pai. Ter um relacionamento com o Senhor, sermos edificados, sermos transformados segundo a riqueza da Tua graça e misericórdia. Cumpre, Pai, então, dessa maneira, os propósitos do Senhor para as nossas vidas, para a vida de todos os irmãos aqui presentes, é o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no livro Crônicas de Nárnia, num dos volumes, tem um garoto chamado Eustáquio. Quem conhece o Eustáquio aí, levanta a mão. Vamos ver como é que vocês estão vocês têm que ler umas Crônicas de Nárnia, é legal. Vale a pena ir ler com as crianças, e os adultos também, né? Pastor Marco Antônio é um fã das Crônicas de Nárnia. Passei minha UPA inteira em Mocidade ouvindo ele falando o tempo inteiro de Crônicas de Nárnia. Ele até que deu uma paradinha agora, mas podia voltar aí, ó. E ele era um garoto egoísta, ele era um garoto mimado, era um garoto imaturo e muito chato. Esse era o Eustáquio. E aí no livro chamado Viagem do Peregrino da Alvorada, ele encontra numa caverna de um dragão muito ouro. E aí ele fica encantado com esse muito ouro, encantado a ponto de se deitar sobre o ouro e começar a sonhar, começar a imaginar como seria a vida quando ele levasse todo aquele ouro para casa. No entanto, quando ele acordou desse sonho, que ele acaba dormindo, passa muito tempo ali, e ele acorda, e quando se dá por si, ele virou um dragão. Ele virou um dragão, meus irmãos, e ele fica desesperado, ele fica tentando remover as suas próprias escamas, mas não consegue, e então finalmente entra Aslan em questão. O leão então diz para Eustáquio: eu tiro a sua pele. E aí Eustáquio diz que tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo ele estava louco para se ver livre daquela condição. Por isso, ele se deitou então de costas, ele diz, se deitou de costas, e na primeira unhada do leão, ele já sentiu ali, como se estivesse entrando dentro do seu próprio coração. E aí ele começou a sentir as suas escamas sendo retiradas dele, e aí ele disse que doía, mas ao mesmo tempo que aquilo doía muito, ele se sentia cada vez melhor. Ele registra que a única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele, porque a princípio ardia muito,
mas em seguida foi uma delícia. Ele diz que é como um espinho, que ao ponto que você vai tirando, vai doendo, mas ao mesmo tempo você vai se sentindo melhor pela retirada daquele espinho. O texto de hoje, meus irmãos, aponta algo a respeito, ilustra algo a respeito dessa história de Eustáquio e Aslan, uma verdade importante para as nossas vidas, para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. E essa verdade pode ser resumida na seguinte frase, que o verdadeiro cristão está unido a Cristo e é moldado por Deus. Pode anotar, se você anota o tema do sermão: o verdadeiro cristão está unido a Cristo e é moldado por Deus. O verdadeiro cristão, meus irmãos, está unido a Cristo porque Ele é a videira verdadeira. O nosso texto já começa falando isso. João capítulo 15, está preparando os seus discípulos no seu discurso, Jesus, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua ascensão aos céus. E aqui então ele tem as últimas instruções a respeito do que significa esse discipulado na presença do nosso Senhor e Salvador, o relacionamento com Cristo, essa verdadeira videira, e dos seus discípulos que são os seus ramos. Jesus então, a partir de outros capítulos anteriores, ele finaliza o que a gente chama de o sétimo discurso, a sétima declaração: eu sou. Então lá atrás ele fala: olha, eu sou o pão da vida. Depois ele diz: olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho. E aqui ele diz: eu sou a verdadeira videira. E videira, meus queridos, era um símbolo de Israel. Era um símbolo de Israel a ponto de, no templo daquela época, ele ser adornado na entrada do santo lugar com uma grande videira, com os seus cachos, um historiador diz que eram do tamanho de homens. O Salmo 80 fala a respeito um pouco disso, dessa relação entre videira e o povo de Israel, quando diz lá no versículo 8 e 9: trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes, dispuseste-lhes o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. A ideia é que essa vinha expressa o trabalho e o cuidado do Senhor para com o seu povo, plantando ele na terra prometida. A videira sendo o povo do Senhor, do qual ele desejava uma rica colheita de frutos. No entanto, Israel não produziu os frutos desejados pelo Senhor. O texto bíblico, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 26, diz que eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Essa comparação, meus irmãos, de Cristo com a videira tem um objetivo primário de apontar esse fracasso de Israel como a verdadeira videira, Israel como a falsa videira, uma videira idólatra, uma videira injusta, ímpia, má nas suas condutas, nas suas obras, no seu fruto. No entanto, quando olhamos para o Senhor Jesus, vemos a videira verdadeira, o Pai se agrada dele. No seu batismo, uma voz do céu foi ouvida dizendo que este é meu filho amado em quem me comprazo. E meus queridos, o fruto que Deus desejava ver em Israel, ele não encontrou, porque ele foi visto no envio do seu próprio filho para ser essa videira verdadeira, do qual o seu novo e justo povo viveria e daria bons frutos. Essa é uma afirmação chocante para o povo daquela época. Jesus afirmar que era a videira verdadeira era chocante. Era como se ele estivesse dizendo que, olha, para ser contado no povo de Deus, não adianta ser um judeu, não adianta ser só descendente étnico de Abraão, não adianta fazer parte da nação de Israel, do Estado de Israel, como muitas vezes a gente tem que lembrar que as pessoas hoje acham que funciona assim. Para fazer parte do povo de Deus, é necessário estar unido ao Senhor Jesus. Ele sim é a verdadeira videira. O Senhor Jesus declara que a única maneira de alguém ser encontrado em Deus e desfrutar de um relacionamento com o Senhor, ser considerado justo, ter o perdão dos seus pecados, é ser contado na família de Deus, é estar unido a Cristo Jesus, a videira verdadeira. Meus queridos, aqui também nós entramos no terreno da graça,
porque a ideia de habitar, de permanecer, de estar, são termos utilizados pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos para apontar sobre esse relacionamento de Deus com o seu povo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Lá em Colossenses, se alguém Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Estar em Cristo, estar unido à videira verdadeira é a gloriosa riqueza do Evangelho, meus queridos irmãos, porque é dessa união que flui toda a experiência espiritual, é dessa união que flui todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Sinclair Ferguson, que é um teólogo presbiteriano, em um livro chamado Vida Cristã, ele diz que assim como um ramo é enxertado na videira e recebe dela o seu alimento, também o discípulo está em Cristo e de Cristo extrai todos os seus benefícios espirituais. Meus queridos, aquela afirmação de Jesus foi chocante para os seus discípulos, mas ela também deve ser chocante para nós hoje, porque essa afirmação, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, meus irmãos, ele está dizendo que para desfrutar de um relacionamento com Jesus Cristo, não basta você frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja, não basta você trabalhar na igreja, não basta você falar como um cristão, você ter o dialeto cristão, não basta você ter um assentimento intelectual das verdades do cristianismo, não basta você ser batizado, participar dos sacramentos. Meus irmãos, é necessário estar unido espiritualmente, mediante a fé, a Cristo Jesus, a verdadeira videira, porque muitos possuem essa ligação externa, mas não possuem a ligação interna do coração, mediante a fé de estarem unidos ao Senhor Jesus. Lembre-se que Judas estava ali externamente com os discípulos, ele ouviu muitos sermões, ele participou de muitas atividades na presença do Senhor Jesus, mas nunca foi de verdade unido ao Senhor Jesus. Por isso que ele foi cortado pelo pai, o agricultor. O verdadeiro cristão, ele está unido ao Senhor Jesus, a videira verdadeira, mediante a fé, meus queridos irmãos, porque não existe verdadeiro discipulado cristão fora dessa união com o nosso Senhor. Um galho só permanece vivo se a seiva flui do seu tronco e vai até o galho. Sem seiva, o galho, o ramo morre. Então, quando as pessoas confiam em Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Jesus começa a fluir para a sua vida. Se você verdadeiramente está unido a Cristo, a vida do Senhor Jesus fluirá por você, por meio dessa seiva da verdadeira vide, Jesus nos tornando vivos, porque sem Ele, nada podemos fazer. A chave para a vida cristã é essa: Cristo em nós enxertados na videira verdadeira, queridos irmãos. E no ano da fé precisamos lembrar disso. No ano da fé precisamos lembrar disso, porque a videira verdadeira é suficiente para você ter um relacionamento com Deus. E precisamos ter consciência dessa verdade poderosa do Evangelho do Senhor, que é mediante a fé que nós temos acesso a todos esses benefícios conquistados por Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto também continua nos ensinando algo importante. O verdadeiro cristão, ele está unido pela fé a Cristo Jesus, a videira verdadeira, mas o verdadeiro cristão também é moldado por Deus. Existe uma poda paterna. É interessante aqui ele falar desse papel ativo do nosso Deus e Pai como agricultor, Ele que cuida da vinha, Ele que é o viticultor, Ele que, a gente sabe que cuidar de um vinhedo é difícil, exige atenção, envolvimento, exige um cuidado determinado para que haja produção de frutos adequados. Então tem que cortar os ramos doentes, tem que limpar os ramos fortes, tem que retirar folhas defeituosas, quebrar galhos longos e uma série de outros
procedimentos para que a vinha frutifique. E o texto diz que o nosso Deus e Pai está extremamente envolvido nesse processo da videira verdadeira, os seus ramos e os seus frutos. E qual o trabalho desse agricultor que é o nosso Deus e Pai? Ele fala nos versículos que nós lemos: cortar os ramos que não dão frutos, os falsos ramos, e podar e cuidar dos ramos frutíferos para eles darem mais frutos ainda. E é bom lembrar, meus irmãos, que aqui, como já tem sido visto, não é porque eu dou bons frutos que assim eu então sou contado no povo de Deus. Na verdade, por ser contado no povo de Deus, por estar unido ao Senhor Jesus, é que eu consigo, e é que eu tenho as capacidades, e é que eu dou fruto pela ação de Deus na minha vida. A verdadeira graça, meus irmãos, não podemos esquecer jamais, ela não é infrutífera. A habitação da graça de Deus nas nossas vidas gera fruto, precisa gerar fruto. É a evidência que nós temos dessa nossa união com o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Versículo 2 e 3 vai falando a respeito de, que esse trabalho de Deus, o Pai, o agricultor, que pega ali o fruto, o ramo que dá fruto e corta, e faz ele ficar limpo, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Deus, meus irmãos, nos faz frutificar como? Como que você vai frutificar na sua vida cristã? É o que o nosso texto então aqui nos aponta. Existe uma poda paterna, a ideia de que Deus vai removendo tudo que inibe o nosso crescimento. Jesus vai aplicando esse princípio a tudo em nossas vidas, tudo que Deus vai agindo, transformando, conduzindo, podando, cortando, tirando de nossas vidas, para nos trazer benefícios espirituais. Por isso que Ele ataca maus hábitos nossos. Às vezes, quando a nossa vida de oração está fraca, circunstâncias nos assaltam para nos colocar de joelhos. O Pai, meus irmãos, vai aplicando essa sua faca da sua poda em nossas prioridades e valores, removendo tudo aquilo que nos impede de frutificar. E aí, coisas você vai perder na sua vida. Às vezes é um relacionamento, às vezes termina um namoro, e aí ficam se perguntando, o jovem, o que aconteceu? Deus podando a sua vida. Às vezes é um emprego, às vezes pode ser um problema de saúde. Não que Deus esteja nos castigando, mas é Deus, meus irmãos, tratando a sua videira, tratando os seus ramos, porque Ele disciplina para o bem aqueles a quem Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 10. E Ele faz isso primeiramente por meio de circunstâncias. Sua providência vai nos conduzindo por circunstâncias que visam nos podar, que visam nos santificar, para que possamos assim então dar mais frutos, meus irmãos. Um teólogo chamado Richard Phillips diz que isso nos conduz quando enfrentamos provações em nossas vidas, quando achamos a paternidade bíblica esmagadora, quando achamos muitas vezes amar o nosso cônjuge difícil, quando a integridade no local de trabalho é difícil, quando passamos por provações severas, relacionado a doenças, tristezas, perseguições, devemos levantar o nosso rosto, a nossa face para o Senhor e pedir que Ele faça a sua obra em nossas vidas, pedir que Ele cumpra os seus desígnios em nossas vidas, para que assim venhamos a dar os frutos que Ele deseja sobre nós. Tem um livro chamado Cicatrizes que me Moldaram, de Vanessa Rendall, e ela então vai narrando as suas histórias de sofrimento. Ela vai narrando, apontando como por meio desse sofrimento ela encontrou a Deus, ela viu a presença de Deus na sua vida. Ela registra que passou por 21 cirurgias até os 13 anos de idade. Ela registra várias idas ao hospital, o bullying físico, verbal que ela sofreu, a morte de um filho, uma doença progressiva que a debilitava, dores incansáveis, dores que não davam sossego, abandono,
um divórcio indesejado, já que o seu marido largou ela. E ela diz que durante todo esse tempo, implorando por libertação, me liberta desses problemas, Deus. E ao fim do livro, então, ela nos conta que chega à conclusão que essa graça libertadora do nosso Deus, ela é real e pode ser experimentada, mas que existe uma graça sustentadora do nosso Deus por meio dessas provações que visa nos moldar para que venhamos a dar frutos, para que venhamos a ser moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, a poda do Senhor, por meio das circunstâncias, mas também por meio da sua palavra, o nosso texto nos diz que acontece principalmente por meio da palavra, porque ela é que nos limpa, ela é que vai nos purificar. As Escrituras sempre agem como um agente de mudança e crescimento espiritual nas nossas vidas. Hebreus no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus deseja, por meio da sua palavra, entrar em nossos corações, desmascarar os nossos pecados, desmascarar os enganos, os nossos pensamentos, revelar tudo isso e eliminar, para que haja crescimento na minha vida e na sua vida. Foi isso que Paulo tinha em mente quando disse que a palavra de Deus é inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, inspirada por Deus, útil para corrigir, útil para repreender, útil para instruir na justiça, a fim de que sejamos habilitados para toda boa obra, assim que sejamos moldados segundo a sua vontade e nos tornemos perfeitos. A palavra do nosso Deus é o instrumento da sua poda. Então devemos ir às Escrituras, devemos nos achegar às Escrituras para que possamos ter esse benefício de sermos podados amorosamente por nosso Pai e agricultor. O apóstolo Paulo, falando com Tito, disse que, educando-nos para que, renegadas a impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente por meio da sua santa palavra. Meus irmãos, algumas aplicações sobre essa poda do Senhor sobre nós, por meio das circunstâncias. Ao invés de ficarmos orando desesperados para Deus nos tirar do desconforto, devíamos olhar para essas circunstâncias desconfortáveis como um meio que Deus tem nos dado de sermos frutíferos na sua santa presença. Então a nossa oração, ao invés de ser: Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado, está muito desconfortável. A nossa oração deveria ser: Senhor, fortalece a minha vida. Fortalece a minha vida, me capacita a ser fiel ao Senhor nessa provação, me ajuda a te amar e a confiar mais no Senhor. Essa deveria ser a nossa oração, não uma oração de desespero, tentando fugir da circunstância, porque Deus só mudará a circunstância quando lhe aprouver. Deveríamos ter uma postura conforme a orientada por Tiago, tendo motivo de alegria passar por essas provações, porque são elas que vão nos moldar, são elas que vão nos fazer crescer, são elas que vão nos fazer amadurecer, são elas que vão fazer com que venhamos a dar mais frutos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Foi isso que o salmista diz no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você está passando por uma circunstância difícil na sua vida, uma doença, uma situação desconfortável, que tem tirado o seu sossego. Ao invés de clamar desesperadamente: tira de mim, Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, poda a minha vida, porque eu quero ser um ramo
frutífero nessa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Meus irmãos, a outra poda que o Senhor nos disse é por meio da sua santa palavra, exposição ao Evangelho, desejo, esse anseio de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, de buscar oportunidades de crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. E a impressão que infelizmente eu tenho é que muitos cristãos não veem mais importância disso, não veem mais importância disso. Ouvem um sermão e pronto, isso é suficiente. Já fui podado o suficiente, já cresci o suficiente, já estou maduro o suficiente, eu não preciso mais aprender nada. Já sei tudo que precisa saber a respeito da fé cristã e do relacionamento com Deus. Não anseio, não tem desejo no coração por esse confronto, de ler a palavra do Senhor e ser confrontado por ela, de ter os seus pecados revelados. E isso pode ser visto, meus irmãos, infelizmente no nosso meio. Infelizmente, porque muitas vezes quando a gente encerra o nosso culto aqui pela manhã, temos a exposição da palavra, temos aqui a poda da palavra por meio da pregação do Evangelho, mas a poda continua, temos classes de escola bíblica dominical disponíveis aí, mas muitos não acham que é mais necessário a poda do Senhor, e ficam vagueando pela igreja, ficam passeando pela igreja, ao invés de buscarem uma sala de EBD, para aprenderem mais do Evangelho do Senhor, para aprenderem mais da palavra do Senhor, e serem podados pela sua santa palavra, que purifica as nossas vidas. E aí também vale uma observação aos pais, a gente está lá no departamento infantil, muitos pais acham que só os seus filhos precisam da poda da palavra, e aí eles, não, vou levar meu filho para EBD, ele precisa, eu não preciso. E a manifestação disso é vista justamente, ele vai lá, leva o seu filho, e ao invés de depois de deixar o seu filho para ser podado pela palavra, aí ele fica também no hall, conversando, mexendo no seu celular, porque eu não preciso dessa poda, Senhor. É o que nós dizemos quando agimos assim, rejeitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado de sermos podados por Ele, pela sua santa palavra no nosso meio. A saúde, meus irmãos, do ramo da videira é diretamente proporcional à sua poda. Então talvez por isso muitos não tenham usufruído, não desfrutem de uma saúde espiritual boa, porque não há poda por meio das santas escrituras, pela palavra do Senhor. Meus irmãos, o verdadeiro cristão está unido a Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer, porque tudo que somos deriva dele. Mas o verdadeiro cristão também é podado pela palavra do nosso Deus, e precisamos reconhecer a nossa necessidade de sermos podados por essa palavra. Amém?